Aconteceu ontem. Olha, na manhã de 10 de julho de 2025, uma família de Curitiba, no Paraná, partiu para um passeio no Canyon Fortaleza, localizado no Parque Nacional da Serra Geral. Esse é um local turístico extremamente conhecido e visitado e é considerado o maior canyon no Brasil em grandiosidade. Ele tem 7,5 km em extensão e paredões que chegam a mais de 1.000 metros de altura em alguns pontos. E realmente lembra uma fortaleza devido à sua formação geológica, de forma natural e muito linda. Esse canyon já foi até cenário de produções audiovisuais e é parte do Geoparque Mundial da Unesco. Bom, e como tantos outros turistas, ontem a família, composta pela Bianca Zanella, uma menina de 11 anos, os seus pais e seus 2 irmãos foram passear no local. Esse local do Canyon é um lugar onde as pessoas vêm para se conectar com a natureza, tirar fotos, criar memórias. E, inclusive, eu tinha muita vontade de conhecer, porque eu já ouvi falar muito sobre a Serra Gaúcha, sobre a beleza que é aquele local. Mas claro que é também um lugar que exige cuidado, exatamente porque você fica à beira de um precipício. E essa é a beleza ali do Canyon. É um local alto, de natureza crua, sem interferência humana. Mas isso também traz um certo risco aqui para o ponto turístico. E com certeza a família da Bianca estava muito animada, porque eles estavam prontos para aproveitar ali um dia de lazer em um dos pontos turísticos mais famosos da Serra Gaúcha. Com certeza seria um passeio que ficaria na memória de todos, em pontos positivos, mas infelizmente agora vai ficar na memória da família por conta da tragédia que aconteceu. E falando assim da família da Bianca, eu me lembrei muito da minha própria família, porque também éramos em 3 crianças, 3 filhos, com os pais juntos, sempre visitando diversos lugares, passeando muito, e eu vendo hoje, eu percebo como era desafiador para eles cuidar daquelas 3 crianças, ficar de olho nas 3, porque basta um segundo para uma criança sumir, fazer algo que não deveria fazer. E eu lembro que meus pais adoravam passear conosco, mas também às vezes era até motivo de tensão para ficar de olho nas 3 crianças com toda a energia correndo o tempo inteiro, ainda mais em locais perigosos, em locais muito lotados. Então assim, é maravilhoso para a família poder passear com filhos, nesse caso 3 filhos, mas claro que também é motivo dos pais se preocuparem e terem que ter uma atenção muito grande, né? Bom, a Bianca, segundo informações das autoridades, tinha transtorno do espectro autista. E por volta das 13h30 daquele dia, a família estava no mirante do Canyon Fortaleza, o ponto mais alto do local, que oferece uma vista linda, panorâmica das paredes rochosas ali do Canyon, de toda aquela paisagem ao redor. E de acordo com Andy Osmore, o secretário de turismo de Cambará do Sul, a família estava se dirigindo a um banco para descansar, para fazer um lanche, ficar sentado um pouco ali, apreciar a vista, mas foi nesse momento que tudo aconteceu. A Bianca, por razões que talvez nós nunca compreendamos completamente, correu em direção à borda do penhasco. O mirante, conforme descrito pelo Corpo de Bombeiros de Canela, é uma área extremamente perigosa. Não há cercas, não há barreiras de proteção, então a borda do penhasco fica totalmente exposta. O terreno ele é rochoso, não tem vegetação para suavizar qualquer queda e é um verdadeiro precipício. O pai da Bianca, quando viu que sua filha estava correndo em direção à borda do canyon, correu atrás dela, desesperado para alcançar a sua filha. Ele sabia que aquele local era perigoso e ele correu atrás dela, mas foi questão de segundos. Infelizmente, ele não conseguiu chegar a tempo. A Bianca saiu correndo e em questões de segundos ela caiu do mirante. E ela despencou cerca de 70 metros de altura, que seria o equivalente aí à altura de um prédio de 20 andares. E ela despencou ali para o fundo do canyon. Eu já vi algumas pessoas tentando culpar os pais da Bianca, até por isso que eu até trouxe o contexto da minha própria família, porque eu consigo entendê-los de uma certa forma. Claro que é responsabilidade dos pais, a segurança dos filhos, isso não tem como negar, eles são responsáveis pela segurança dos próprios filhos, mas também existem situações que fogem completamente do nosso controle. São coisas que acontecem em questão de segundos, que a gente perde o controle da situação e acontece o que você não queria que acontecesse. Pode ter sido um momento de distração, um passo em falso, um piscar de olhos e também, claro, a brecha na estrutura do local que deveria ser seguro. E tudo isso
culminou nessa tragédia. Essa tragédia se instalou naquele local. É muito fácil apontar o dedo quando estamos de fora da situação, mas a verdade é que ninguém está imune a esse tipo de coisa, a um acidente. A dor desses pais já é inimaginável e julgá-los nesse momento só adiciona mais peso ao luto que eles estão vivendo, que já é devastador. Imaginem o pânico, a impotência que tomou conta daquela família naquele momento. Um passeio alegre para trazer memórias aos filhos se transformou em um pesadelo em fração de segundos. A queda ocorreu na parte central do penhasco, uma área descrita como particularmente implacável. Acontece que não tem nenhuma vegetação, não tem obstáculo natural para amortecer o impacto, então ela caiu direto naquelas rochas. A família ficou em estado de choque e alertou imediatamente a equipe do parque e o pedido de socorro foi acionado. Às 13h30, o Corpo de Bombeiros de Canela recebeu o chamado e logo ficou clara a gravidade da situação, porque uma criança de 11 anos havia caído de um penhasco em uma área remota e completamente acidentada, e equipes de várias unidades entraram em ação imediatamente, e eles fizeram um trabalho excelente. Olha só, bombeiros de Canela e Gramado foram enviados ao local. E eles foram também reforçados pelo Batalhão de Busca e Salvamento de Porto Alegre. E também o Batalhão de Aviação da Brigada Militar foi mobilizado. Eles trouxeram até um helicóptero para auxiliar na operação. E aquela não era uma missão simples, e logo ficou claro isso para a equipe de resgate. O Canyon Fortaleza é um terreno vasto e também muito desafiador. E o tempo era crucial, cada segundo que se passava. O primeiro objetivo era localizar a Bianca, onde de fato ela estava. E por volta das 5h30 da tarde, cerca de 4 horas após a queda, um drone operado pelos bombeiros avistou a Bianca. E ela estava a aproximadamente 70 metros abaixo do mirante. E foi naquele momento que eles tiveram a noção do que havia acontecido, que ela havia caído de uma altura muito alta. A descoberta, claro, foi um passo crucial, mas também trouxe novos desafios. O clima foi se tornando cada vez mais desfavorável, impossibilitando o resgate aéreo. Acontece que tinha neblina, ventos fortes, baixa visibilidade, o que impediu que um helicóptero fosse utilizado, forçando a equipe de resgate a adotar uma abordagem terrestre neste caso. Então os bombeiros já subiram todos equipados e eles se prepararam para uma operação de rapel, que é uma descida técnica e também bastante
perigosa e que acontece pela face do penhasco, e eles se utilizam de cordas. Claro que não era um resgate comum, o terreno é muito íngreme, as condições climáticas estavam piorando, a noite se aproximava e a equipe trabalhou com muita precisão. Eles montaram os equipamentos sob pressão, movidos ali pela esperança de que a Bianca ainda pudesse estar viva de alguma forma, talvez agarrada a um fio de vida em algum ponto ali do cânion, e as equipes da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros de 3 cidades precisaram usar drones, helicóptero, câmera térmica e fazer rapel para localizar e chegar até ela. E a câmera térmica foi essencial para localizar onde ela estava. As equipes de resgate trabalharam incansavelmente até a noite, e por volta das 11 horas da noite,